Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Billy Coceiro, nós estamos começando aqui o CNCast, o primeiro episódio do nosso podcast, que tem o apoio desse pessoal incrível que é aqui do Portal Para Negócios. Vocês podem acompanhar ao vivo agora no portal. E, e eu estou recebendo aqui o cara, a fera, Alex Carvalho, presidente da FIEPA. A gente vai começar esse bate-papo, nós vamos falar sobre muitas coisas aqui, vamos falar sobre FIEPA, vamos falar sobre COP30, vamos falar sobre os programas da FIEPA para a COP30, a trajetória do Alex, quem é o Alex Carvalho. E é isso que eu começo, Alex. Quem é o Alex Carvalho? Bom, Abílio, primeiro é uma honra estar aqui nesse primeiro episódio. Primeiro episódio. A gente já se conhece há algum tempo e não só pela amizade, pelo respeito, a admiração ao trabalho. Está aqui não só no CNCast, mas também no portal para negócios. Motivo de honra. é, Falar um pouquinho de mim. Não é muito a minha praia, mas né, já que veio a pergunta, tem que Tem que responder, né? responder. Não tem que fugir, né? Essa é a pergunta Engenheiro, fácil. engenheiro formado pela UNAMA, pós-graduado na Escola Politécnica da USP, na área de infraestrutura viária. Tô casado, minha esposa Kênia, pai de 3 filhos, 2 naturais e uma filha do coração, Cadu, Kívia e Vinícius. E venho de 2 pais, um engenheiro, minha mãe, meu pai engenheiro, né? Eu comecei minha vida profissional junto com ele. Veio a falecer em 2000 e tenho minha mãe até hoje como um grande esteio da nossa família, uma guerreira, uma batalhadora, empreendedora, é, idealista. E se tem uma um, o que pode simbolizar ou sintetizar no melhor dos sentidos o termo nascido em berço de ouro, eu acho que eu fui um privilegiado de ter nascido em berço de ouro, no sentido de ter grandes valores, ter recebido dos meus pais grandes valores. Essa é o ouro da nossa família, né, de ter sido criado, né, sendo orientado pelo bem, pelo caminho de fazer o bem sempre, de pensar coletivo, de pensar de forma harmônica. E eu acho que como herança, né, recebida, também tento transmitir para meus filhos Ah, com certeza. esse mesmo caminho, né, o caminho do bem, o caminho de fazer sempre o bem. Então, é um pouquinho de quem eu sou, né, mesmo com acertos e erros que faz parte da vida de cada um. Posso dizer que eu tenho assim um privilégio de ter tido bons orientadores, meus pais, meus avós, minha família em todo, meus irmãos, somos 3 filhos, né, e temos até hoje, nos nutrimos um amor grande, união. Então, esse senso de união, de harmonia e de bem-querer. E é nadador também. Pois é, eu finjo, finjo bem. Não, mas eu tenho que ter atividade É física, atividade física. além de faz bem para a cabeça, faz bem para o corpo. A gente tem uma vida louca, né, de rotina, muito trabalho, graças a Deus, uma missão grande Sim, agora, com né, na certeza. FIEPA, Com certeza. mas nos tempinhos que a gente tem como encaixar esse da atividade física, a gente vai lá pela natação dar mais braçadinha por lá. O Alex também é atual vice-presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção, né? Tem mais de 12 anos de atuação nisso. É também vice-presidente do CNI, que é o Conselho, Confederação Nacional da é a Indústria. Confederação Nacional da Indústria, né? Presidiu o Sinduscom por 2 mandatos, né? Como foi essa experiência? Pois é, eu posso dizer assim que tive também muita sorte, né? Sucedi, Presidiste durante a pandemia, foi, né? tive muita sorte de suceder 2 grandes professores na minha vida, nessa vida institucional. Maneco Bizzi e Sim, Marcelo Castelo Branco. sim. Então, nessa sequência, eu fui o terceiro presidente nessa lista aqui que eu estou citando. E foram grandes professores no sentido de caras que têm um olhar diferenciado pela coletividade, têm um olhar diferenciado pela o estímulo, a valorização da engenharia, do setor da construção. E foram 2 mandatos e antes da pandemia, Bílio, interessante que um dos marcos da primeira gestão fui o primeiro presidente depois da reforma trabalhista. Ou seja, a contribuição sindical compulsória, obrigatória, que era imposto, deixou de ser. Então era a principal receita do sindicato.
Ele disse, meu amigo, agora ou vai ou racha, né? Ou a gente faz por merecer, né, a existência, ou então vamos dançar. Então, começou com esse desafio. Então, foi um trabalho, assim, muito duro, mas gratificante. Primeiro que trouxe, né, revigorou o sindicato, trouxe um senso de pertencimento, de representatividade, credibilidade. Ou seja, Ficou um legado, ficou né? um legado, né? E o segundo mandato, aí tivemos pandemia, tivemos uma série de desafios. Minha sucessão, meu primeiro mandato para o segundo, foi nesse interstício aí, no meio da pandemia, Sem né? saber como ia Sem saber ficar. como ia ficar, sem um futuro incerto, mas acho que o Sinduscon, né, exerceu um papel fundamental, trouxe de forma muito equilibrada, num momento muito difícil, que não se sabia muito né, o que opinar, como decidir, né, uma responsabilidade gigante, mas nós soubemos, né, lidar com isso dentro né, de um momento muito duro, muito difícil para todos, mas soubemos lidar com sabedoria, com equilíbrio acima de tudo, e a tranquilidade para poder segurar, né, a peteca, não deixar a peteca cair. Foram 2 mandatos e o Fabrício hoje, né, me sucedeu. O Fabrício é um grande amigo, um excelente profissional, um cara que também está fazendo um trabalho eh, grandioso dentro do Sinduscom. A vantagem do Sinduscom é a harmonia, né? Esse Sindicato bem exercício, unido, né? sindicato muito unido e unido também nos bons propósitos. Então, isso o fortalece, isso faz ser uma liderança, né, institucional para um setor que é importantíssimo para a economia local, para a economia brasileira. E aí a minha chegada para a Federação das Indústrias, né? Como foi essa sair de uma construção civil e entrar para uma federação da indústria? Tem um caso bem interessante nisso, o Abílio. Eu dizia, quando eu era Sinduscom, que a indústria enxergava a construção civil como um puxadinho da indústria. Aí, aqui estou eu, aqui na indústria, né? Claro que e, longe de ser e nunca será, né? Quem enxergava a construção civil como um puxadinho da indústria, não era por maldade, não, é porque realmente a construção civil ela tem um regime diferenciado de tributação, tem um regime, uma série de peculiaridades que a torna realmente bem diferente da indústria. Só que ela tem um papel fundamental na indústria, porque ela movimenta 62 segmentos industriais, a construção civil movimenta. Os outros que completam 95, que são as interfaces da construção civil, são comércio, serviços e o resto são atividades industriais. Né? Ou seja, existe uma interdependência muito grande. O setor da construção civil é um grande consumidor da indústria brasileira. E aí a gente trouxe esse mote, né, de entender, não fazer a construção civil ser mais importante, não é isso não. Criar a sinergia para que todos os setores industriais tenham mais capacidade de entender as suas peculiaridades, né? E a entidade como um todo fazer uma defesa não setorial, mas ao segmento industrial como um todo. É uma cadeia de insumos, é uma cadeia de valor, é uma cadeia de produtiva. E que elas, em alguns momentos, elas se entrelaçam. No momento que a gente entende isso, nós temos condições de sugerir, por exemplo, ao poder público, políticas públicas que tragam melhores condições à atividade empresarial, neste caso, à indústria. E aí isso vai transcendendo. Hoje passamos por uma discussão grande sobre a reforma tributária. Certo. Discutir a reforma tributária sobre os anseios da indústria é um equívoco, porque são vasos comunicantes. Vaso comunicante, se eu mexo um pouquinho na coluna d'água aqui, ela vai refletir na outra, vai subir aqui, se eu baixo aqui, vai subir ali. Essa é a filosofia da reforma tributária. Então, pensar assim, a indústria ganhou porque está sendo menos tributada. Se comércio e serviço subir, a indústria vai acabar sendo onerada por isso, porque vai contratar um serviço, um prestador de serviço, vai contratar um profissional autônomo, que esse, se estiver pagando mais tributo, ele vai cobrar mais. Então, é uma sinergia. Então, a grande lição até então, Abílio, é entender uh, o multilateralismo, né, e a importância de encontrar harmonias e sinergias Sim. dos mais diversos setores da indústria e dos mais diversos setores produtivos. E esta é a missão que a gente está exercendo lá na federação, né? Entendendo cada vez mais, né, o ambiente industrial, né? Até porque
digamos assim, posso dizer, um outsider, Sim. né? Eu não fiz carreira dentro da FIEPA, eu Aham. não era Chegou como gestor, como cabeça, né? cheguei com uma pessoa que fez um trabalho validado pelo setor da construção civil Sim. e que nos creditou. Aí tenho, assim, a satisfação de ter uma diretoria também, de ter o conselho de representantes que entendeu em mim, né, um nome para poder agregar, né, a indústria do estado do Pará. E até então temos, assim, muito trabalho, muito compromisso. A responsabilidade, né, ela é gigante. Então é fazer acontecer, não tem outro caminho de superação que não seja com o trabalho, com a persistência, com a resiliência. E temos buscado trilhar esse caminho, né, em busca de uma federação mais forte, mas que seja reflexo de uma indústria mais forte, Com né? certeza. E não uma federação forte, imponente, mas uma indústria combalida. Então, é fortalecimento da base, fortalecimento das indústrias, fortalecimento dos nossos sindicatos, e aí, por consequência, né, uma federação também mais forte. O Pará, se eu não me engano, foi durante a pandemia um dos estados que mais se saiu bem nessa questão da geração de emprego e também no pós-pandemia. Se eu não me engano, foi em 24 ou 23 que nós tivemos um, um crescimento da geração de emprego. Foi Foi durante a pandemia e no no pós-pandemia. Tem pós-pandemia. se mantido Tem assim. se mantido, né? A indústria em si, como um todo, a construção civil tem tido uma ascendente mais marcante, mais constante. A indústria oscilou um pouco mais, mas os números da indústria para 2023 e 2024 são muito saudáveis. Nos levam a entender que, falando até um pouquinho agora, nesse momento, sobre COP30, que a chegada da COP30, o anúncio esse caminho que a gente vem percorrendo, tem trazido para a indústria um, tem agregado, né, positivamente. Mais empregos sendo gerados, nós temos um crescimento significativo, né, na geração de empregos, a participação do PIB da indústria no PIB do estado do Pará foi muito fortalecido. É claro que o Pará ainda é um estado que grande parte da sua agregação de valor, né, do valor da indústria em si, advém do comércio exterior, advém das exportações, e a taxa de câmbio fortaleceu esse crescimento, mas de fato estamos vendo que as grandes indústrias têm tido um olhar diferenciado para o nosso estado. Eu não estou falando só das mineradoras. As mineradoras têm feito anúncios colossais de novos investimentos dentro do nosso estado. Mas outras indústrias, eu posso te garantir, Abílio, nós temos tido um leque de investimentos, né, que nos colocam com um olhar para o futuro bastante promissor. Se nós tivermos cada vez mais um entendimento, por exemplo, do setor público, de criar o mais rápido e eficaz, as mais rápidas e eficazes políticas de estímulo à atração desses novos negócios, eu posso te garantir, Abílio, que nós, num curto espaço de tempo, o Pará vai, enfim, poder dizer que já tem um tecido, uma musculatura industrial polivalente. Ou E então, os agentes para isso seriam governo, federação, mercado em geral? isso sempre funciona quando há uma parceria público-privada. Sim. Não estou falando de PPP. A parceria, o olho Sim, no olho, é o isso. diálogo, Um pelo outro. É, a convergência pelo bem comum. certo. Então, nós temos buscado isso, temos tido, dentro do governo do Estado, também a receptividade e também a capacidade de dialogar nos mais diversos flancos, seja na área ambiental, na área tributária, na área de desenvolvimento econômico, na área social. Então, nós temos buscado isso e temos recebido excelentes sinais, né, de que isso está indo no rumo certo. E os resultados é o que a gente começa a mensurar, né? Empregabilidade, a melhoria da parcela da indústria, da parcela que a indústria representa no PIB do nosso estado. Abílio, o Pará é um estado que conviveu, eu tenho 51 anos de idade,
E a minha história é entendendo que o Pará era um estado muito promissor, né? E de uns tempos mais para cá, aquela frase, né? O estado rico, sociedade pobre. Então, eu acho que mais do que ficar olhando para trás e lamentando, né? É olhar para frente e dizer que não, nós vamos, o que é que eu posso, o que é que cada um de nós, como cidadão, pode fazer para mudar essa realidade. Com certeza. A gente viveu um período muito difícil na pandemia e agora a gente vive um momento muito próspero, de uma expectativa muito boa de investimento na cidade, no estado, de coisas novas, de empresas, de ascensão, de geração de emprego, renda e tudo mais. Como a FIEPA está se preparando para isso? Em que momento a FIEPA atentou para isso e o que, que a FIEPA mexeu dentro dela para se colocar à disposição de uma indústria que necessita disso? Porque da mesma forma que a pandemia chegou avassaladora, a COP30 também chegou. Da noite para o dia a gente soube que ia ter uma COP30 aqui. Pará foi pesquisar o que era uma COP30. O que é uma COP30? O que isso significa? E aí começou a se discutir, começou a se entender o tamanho disso para cá. Como é que a FIEPA está planejando isso? Sabe, Abílio, que tem a vitrine e tem a vidraça, né? Aham. A vitrine é, de repente, do que tu tens ali para mostrar para um público olhar e ver o que tem. E a vidraça é dependendo se aquela pessoa está com uma pedra na mão para tirar. É mais ou menos assim que eu quero contar essa história. Nós, no momento do lançamento, né, que Belém poderia ser, ainda cogitava-se ser sede da COP30, nós imediatamente, nosso staff percebeu, fazendo uma matriz SWOT, oportunidades e riscos e ameaças lá. Uhum. E as ameaças são que o ambiente de negócio ficasse mais inóspito, mais assim difícil do que já é. Né? Empreender na Amazônia não é um atributo para poucos, não. Quer dizer, é um atributo para poucos. É uma missão hercúlea e tem que ser muito corajoso, resiliente e teimoso. Se isso fosse se tornar mais difícil ainda, gente, partir e dizer, enrola a bandeira, vamos viver de assistencialismo. Vamos viver de bolsa alguma coisa, cria uma bolsa floresta e tal, e vamos ficar com pilhas na mão ad eterno. Mas não é isso que a gente entendeu. A gente entendeu, está apostando, a FEPA está apostando no quadrante oportunidade. Quando da Feira da Indústria, no ano passado, em maio, nós lançamos, você estava lá, nós lançamos a jornada COP+. A jornada COP+, por entender esses quadrantes de ameaças e oportunidades, é como nós podemos fortalecer as oportunidades para que aí, neste momento, elas, no fortalecimento dessas oportunidades, diminuir os espaços para as ameaças crescerem. E não criar mais um discurso reativo, um discurso, né, de confronto, de negacionismo e tudo, porque está errado. Com certeza. Está errado. Acima de tudo, está errado essa borda. Então, trabalhar as oportunidades, é aí que foi o ponto forte, Abílio. Nós temos uma indústria que já trabalha com essas características, esses atributos de sustentabilidade socioambientais muito forte. E não são só os grandes players, é isso que é a grande cereja desse bolo, dessa jornada COP+, que ela vai percorrer por vários eixos temáticos. Nós vamos falar de infraestrutura, nós vamos falar das necessidades, que são importantíssimas para fazer com que essas boas práticas, que ainda são pontuais, fortes, contundentes, verdadeiras, mas ainda pontuais, como é que a gente pode potencializar isso com uma cadeia de valor que tenha acesso, tenha condições de fazer isso? Com infraestrutura, com acesso ao crédito e com uma comunicação, né, efetiva, né, para fazer isso sempre. A comunicação é o ponto de ebulição, traz a ebulição, traz a efervescência, né, no sentido de vida. Nós vamos falar sobre bioeconomia, sobre economia. Isso aí já é a jornada completa. Já é a jornada, é o nosso projeto. Isso aí. Nós vamos falar sobre bioeconomia, nós vamos falar sobre economia circular, nós vamos falar sobre transição energética, nós vamos falar sobre descarbonização. Isso já começou, Isso já começou desde maio do ano passado. Tivemos uma intercorrênciazinha no final do ano, mas já no momento que se restabeleceu a intercorrência, já estamos de vento em popa, nós estamos com uma governança. Então, o projeto está muito maduro. As indústrias estão engajando. As indústrias já engajaram. Né? O projeto é muito bom, porque ele não é um projeto da FIEPA, ele é um projeto da sociedade. A FIEPA só está oportunizando, né, a esse
esse ecossistema a conversar entre si e criar as transversalidades e empacotar isso e chegar, de repente, no momento da COP30 e mostrar para o mundo o que nós temos de melhor. E é tanta coisa que a gente tem de bom, Abílio. E não são só os players que têm interface, por exemplo, com esse diálogo climático que é global. Nós temos desde o pequeno produtor, desde o pequeno empreendedor, desde aquela startup que sonha ser um dia uma pequena indústria ou uma média indústria. Então, ele percorre, sabe, do 0,01 de centavo do PIB até o bilhão. A gente consegue abraçar todo mundo, e quer dizer, nós conseguimos nos dar as mãos e fazer um grande abraço coletivo em prol de uma indústria paraense mais forte e mais diversa. Não é, na minha modesta visão, não sou economista, me perdoem os economistas se eu estiver falando com uma bobagem, mas não me parece que seja o melhor dos caminhos, apesar de ser extremamente importante, mas não me parece que ainda seja compatível nós sermos os maiores produtores do rebanho, tem o maior rebanho bovino do Brasil, se não o maior, um dos 3 maiores, tem a maior produção de cacau, tem a maior província mineral do país e de certos minérios até mesmo do mundo. Mas o que essas indústrias desses insumos representam, né, para a indústria nacional e para a indústria global? São pequenas participações. Então, a indústria tem um papel de interiorizar e internalizar essa riqueza, que tanto vai embora. Né? Então, internalizar, só pode internalizar se nós dermos condições de competitividade. Por que eu falei de infraestrutura, Vídeo? Porque a infraestrutura é basilar para trazer competitividade. Né? A infraestrutura, ela é, socialmente falando, ela é um direito constitucional. Não pode ninguém dizer, eu sou contra a infraestrutura na Amazônia, porque o meu filho que vai percorrer 50 quilômetros numa zona rural, ele tem o direito de andar no asfalto que em qualquer outra região desenvolvida anda no asfalto, não anda numa lama, não fica se arriscando num poeiral. Tem que desenvolver e tem que ter responsabilidade. Não pode usar esse como pretexto para inibir e transformar a nossa região numa região extremamente pobre e ad eterno. Isso é uma sentença, uma sentença cruel. Não quer dizer que tenha que se desmatar, não quer dizer isso, tem que desenvolver com responsabilidade. Tem que coexistir, porque o mundo está cheio de exemplos dessa coexistência. Não temos que seguir pelos exemplos errados, a gente tem que usar os bons exemplos. E se deu certo em algum local, a gente repete o local. Na verdade, tem mais exemplo negativo que positivo, inclusive. Exatamente. Agora, nós temos a chance de mostrar como é. Exatamente. O que é o lado bom da coisa? É que a indústria em geral, a indústria em geral... um detalhe, Abílio, uma coisa muito importante. Nós, na jornada, nós colocamos escrito, e isso aqui está escrito em pedra. Nós, a Federação das Indústrias do Estado do Pará, é veementemente contra qualquer atividade ilegal. Seja o desmatamento ilegal, e nós vamos ajudar a combater. Nós vamos fazer esse trabalho, porque não é esse o caminho. Não é o caminho do garimpo ilegal, não é a ilegalidade. Não pode chamar, exatamente. Isso não é desenvolvimento. Isso é um sofisma. Alex, o cidadão comum, ele pode entrar nesse jogo? Pode. Como é que ele pode participar da... A jornada tem já criou sua vida própria, tem seus canais de comunicação, tem rede social, Jornada COP+, lá tem os links, o Fale Conosco, tudo. Então, lá tem os canais direitinho para poder procurar. Nós temos um conselho curador. Pois é, o conselho amplo. Eu queria saber. Tem gente tem gente da academia, tem gente do setor privado, tem gente de instituição, tem gente de fora. Essa a formação desse conselho, mas é proposital. É para que a gente tenha a imparcialidade de extrair, saber que a gente está extraindo o que realmente há de melhor. E apresentar isso como na oportunidade, no momento em que nós tivermos voz e vez, né, que estamos reivindicando, no bom sentido, reivindicando voz e vez para falar para o mundo, é ter
né? No momento em que, tá bom, é a tua vez, pode falar. A gente ter coisas de primeira linha para poder mostrar para o mundo. Um dos objetivos da jornada Coop Mais é promover uma nova agenda econômica, Isso. social e ambiental para a indústria, né? Quais são os maiores desafios? Aonde que tu estás Cadeia de encontrando... insumos. Cadeia de insumos? Cadeia de insumos. A gente tem que criar as condições, por isso que a gente bate na tecla de infraestrutura. A infraestrutura não é só para escoar o nosso produto. A infraestrutura é para buscar, eu sou de construção civil, para eu buscar uma lajota cerâmica que não tem indústria, que tem que buscar de fora, a componente de frete, às vezes, é igual o preço da lajota, às vezes até maior. É concebível isso? Então, essa é a realidade. Por que a infraestrutura é tão importante? Porque já que não tem como... Se nós não temos um parque industrial que possa nos trazer esses insumos, e aí eu estou falando da construção civil porque é mais ou menos o que eu aprendi um pouquinho na minha vida. Agora, o que a gente tem recebido de demanda, a cadeia de insumos de todos os segmentos industriais tem isso como uma dor. Aí vamos no outro lado da moeda. Se eu quero dar escalabilidade a um novo modelo, né, baseado numa indústria que seja nos elementos da natureza, né, a bioeconomia, a bioindústria. Se eu não tiver uma cadeia de insumos regular, a indústria vai produzir um mês, no outro vai faltar insumo, adianta. Porque os grandes players compraram, levaram embora e tal. Então, é pensar a longo prazo, mas hoje, entendeu? A começar a pensar e começar a exercitar isso hoje. Não deixar para um plano, uma letra morta. Eu acho que isso passa, inclusive, pela mudança de imagem, né? Aonde se vê indústria, se pensa, se enxerga, mesmo que não seja uma verdade, se enxerga em conflito com o meio ambiente. Sim. Né? Então a gente tem uma oportunidade de mudar, de virar essa chave, de mostrar uma imagem de uma indústria moderna, de uma indústria cidadã, de uma indústria que Inclusiva, né? inclusiva, social, estava te falando. Uhum. E por outro lado, a COP30 também ela é vista como uma oportunidade também para as indústrias, né? É uma oportunidade de geração de negócios e empregos para o Estado como um todo, para as indústrias idem, e a FIEPA pode ser esse caminho através da jornada Coop Mais de desenvolvimento para essas empresas, para essas indústrias. E tu já falaste aqui que o engajamento foi grande, né? Teve o lado negativo disso? Não? Teve o lado negativo dessa corrida em prol dessa mudança? Teve rejeição? Teve... Sinceramente, não, Abílio. Não. Posso fazer só um parênteses? Pode? Você fez uma pergunta que isso remete a um outro projeto que a gente tem. Nós lançamos ano passado, é a Vitrine da Indústria do Pará. A vitrine nada mais é do que trazer uma visibilidade, né? E aí iniciamos com Sync Pharma e fizemos dentro da federação uma ativação singela. Mas que deu uma repercussão fantástica. Fantástica, porque nós nada mais, nada menos deixamos ali para o ambiente do trânsito da FIEPA, ali no hall de entrada, 15 empresas, né, que se juntaram e ocuparam aquele espaço, né, um stand, e deixaram vendendo seus produtos ali. Isso foi uma ativação fantástica, Abílio. Sabe aquele primeiro passo para o ser humano, que vira um grande passo para a humanidade? Mais ou menos assim. E funcionou super bem, tanto que a vitrine voltou já, né? A gente até teve esses 2 primeiros meses, não pôde reativar lá no saguão, porque está em obra, né? Nós estamos em obra, o nosso auditório lá está em obra. Adivinha por quê, né? Por causa da COP, né? A CNI vai fazer uso durante a COP, nós também vamos ter uma série de encontros lá no auditório. Mas, respondendo aqui um pouquinho a tua pergunta, nós tivemos muito mais aceitação do que rejeição. O que poderia ser o ponto de rejeição, eu acho que aí nós fomos felizes em entender isso lá na origem. Sim. De não transformar essa pauta da agenda climática, essa pauta como uma pauta que vai... Se eu tenho um pezinho na Amazônia, se eu tenho os 2 pés na Amazônia, eu vou ser taxado de inimigo do meio ambiente, inimigo do planeta. Acabar com isso. Pois é, isso aí, quem propaga isso é de uma irresponsabilidade tamanha, porque
São 206 mil empregos Tem que olhar na tem que indústria, olhar né, com um potencial de para a agregação, população, né, exatamente. na geração de renda do Estado absurdamente grande. Então, é a coexistência. A coexistência só se mantém uma coexistência se houver equilíbrio. E só se tem equilíbrio se falar a verdade. Se vier com sofismas, com adereços para poder tirar vantagem, nosso objetivo, Abílio, é uma pauta de ação. E é um objetivo Não é difícil, uma porque pauta de idealização, é ação. desenvolver a indústria em paralelo à questão climática é um senhor desafio. Porque desenvolver só por desenvolver é muito fácil. Abílio, assim, Agora, abraçar a impacto, floresta e levar junto, impacto ao meio ambiente, só da gente nascer, é, nós somos, aham. né, uma raça, um ser vivo, que nós estamos causando impacto, temos impacto. O que é que nós vamos fazer para mitigar esses impactos? Qual é o nosso grau de responsabilidade? Por isso que a nossa abordagem ela é propositiva, sim. Ela nunca será reativa. Porque existe sim uma necessidade de nós, seres humanos, a entendermos melhor a nossa existência. E aí, isso é muito mais existencial do que negocial. Porque o negócio é reflexo do que o ser humano pensa. Como é que ele vai atuar no seu negócio? O que nós temos hoje é uma indústria já com um nível de engajamento e responsabilidade fortíssimo, Abílio. Me surpreendeu positivamente. Porque não eram só aqueles pequenas iniciativas, mas com muito impacto, pequenas iniciativas dos grandes projetos, né, que a gente tem, seja na geração de energia elétrica, com as nossas hidrelétricas, seja com as nossas mineradoras, seja com a indústria da carne, que aqui a gente tem cada vez uma crescente, né, de hoje, e é um ativo muito positivo hoje para o nosso Estado. A carne hoje é é um grande modelo de verticalização da produção. A gente tem Como desde o foi a boi, conversa com as mineradoras, Alex? Nesse sentido do desenvolvimento? foi a melhor possível, Foi. porque trouxe a eles a oportunidade de colocar numa vitrine com responsabilidade, né, o que eles têm feito de boas Geração de práticas. valor, né? Exatamente, Abílio. Nós conhecemos algumas iniciativas, eu vou citar uma delas, em Ourilândia do Norte. Eu fui a Ourilândia do Norte para conhecer que uma grande mineradora, uma iniciativa que uma grande mineradora faz com uma comunidade local para a produção de cacau, né? E trazer isso para uma escala de não é aquela, ele não faz isso por obrigação, faz isso por entendimento da importância de criar um ecossistema saudável dentro do seu entorno. Então, é, eu acho que nós já superamos aquela briga, sabe? O, as comunidades locais estão se apropriando cada vez mais e dessa importância desses projetos para essas comunidades. E sem ser refém, ninguém é refém de ninguém, são parceiros. Então, essa maturidade é fundamental para aquilo que a gente sonha e ter um ambiente de negócios saudável. E aí, a partir daí, então, discutir-se regulamentações, tributações, políticas de incentivo. Então, pensar isso grande, pensar isso de forma harmônica e ampliar esse leque. Se nós pensarmos de que é um grande potencial a, uma nova cadeia de valor vinda da bioeconomia, nós temos que pensar já desde hoje Crédito carbono. desde hoje, Abílio, quais são as políticas públicas de incentivo a isso? Em 2032, nós não vamos ter mais incentivos fiscais de ICMS. Por que a gente não aproveita essa janela, né, dessa 2032. 2032, com a reforma tributária, não teremos mais essa modalidade de incentivos fiscais pelo ICMS. Por que não se aproveita de 2025 a 2032 e faz um grande plano audacioso de política de incentivos fiscais para nós termos o máximo possível até 2032 de bioindústrias já para um novo, Tem que encarar um acelerar, novo né? modelo, Isso, tem que acelerar. aproveitando a COP. A COP é um receptáculo de investimento, de ideias, de soluções. Então, é aproveitar esse momento. O governador fala muito sobre um lucro que ele prevê um lucro de 35 bilhões até 2026 de vendas de crédito carbono. O
ele é um entusiasta da COP30, obviamente, da floresta como negócio, né? Da floresta em pé, gerando valor. E como tu falaste aí, se a gente vai ter uma janela, se a gente já está numa janela, né, que se fecha em 2032, é hora de agir agora. Cada dia que a gente perde, O cada dia. governador tem uma percepção fantástica da geração de valor, da agregação de valor da floresta em pé. E, e é fantástico porque ela não se detém apenas a um novo ao mercado de carbono, que é uma inovação, algo novo para nós. Mas você sabe que dentro do que a gente já tem, nós podemos trazer grandes ativações e agregações de valor. Por exemplo, nós temos as concessões florestais. O manejo florestal é o grande aliado da conservação das florestas. Você, conhecendo o manejo, né, você tem a garantia, uma concessão de 50 anos que seja, você tem a garantia de 50 anos daquela floresta ser preservada, exercer o papel dela para o meio ambiente. E aí, Abílio, no momento em que se pode, através dessas concessões, criar outros mecanismos de geração de renda, né, por que não fazer colheitas de cumaru? Vou citar o cumaru. Fazer colheita, o cumaru entra no corte com 8 anos, mas a partir de 3 a 4 anos ele começa a ter das sementes. Essas sementes são usadas na culinária, na gastronomia, na fármacos, com fixadores, cosméticos. E durante esse período de 3 a 8 anos, né, é um ativo que hoje em dia está adormecido. E tantos outros, Abílio. Criar essas operações consorciadas dentro das áreas de concessão. O Pará tem muitas áreas que podem virar concessões florestais. Esse é um golaço, né? Sobre o aspecto social, porque isso vai envolver pequenos produtores, pequenas bioindústrias, com um grande âncora, digamos assim, que são a indústria extrativista da madeira. E aí, vamos pensar adiante. Polos moveleiros que possam fazer a agregação de valores dessa madeira, não ficar na dependência única, exclusivamente da exportação. Nós estamos com um mundo cada vez mais conflituoso, né, no aspecto da geopolítica global e trazer mais independência, mais fortalecimento através da indústria é muito saudável, pensando no Estado daqui a 50 anos, pensando a longo prazo. Então, é uma visão, né, longe de estar dono da razão, mas é uma visão que a gente entende ser um caminho bastante saudável. E temos dialogado muito com a indústria em geral, temos dialogado muito com governos, seja na esfera Sim. federal, na esfera estadual e municipal. É o momento de se apropriar mesmo desse cavalo selado, Com certeza. montar e Montar. fazer bom uso dele, sem Exatamente. vedetismo, sem fazer oba-oba. Você está longe de querer É só dar de oportunidade, né? É aparício. Tem oportunidade trabalho, de tem muito comunidade. trabalho, tem que arregaçar a manga e com muita responsabilidade, né, Verdade. Billy? Tu falaste aí sobre cavalo selado, e isso é verdade. É oportunidade, eu costumo dizer que eu não vivi o ciclo da borracha, mas que vou viver a era da Amazônia. Então eu comparo ao sucesso da nossa região, eu ligo muito o sucesso da nossa região com o que está acontecendo agora. Né? Alex, o que, que a gente pode esperar de legado da COP30 no campo da indústria? O que a indústria 2026 pode trazer para Belém que até hoje a gente não viu? A indústria paraense, o que, que ela pode transformar a, o setor? Uma forte e saudável desfragmentação das nossas iniciativas. Uma capacidade de encadeamento de ações, ser menos disperso, né? Porque a dispersão, né, se tu for pensar na linha da engenharia, os vetores, quanto mais vetores alinhados, a resultante sempre é menor. Então, fazer esse alinhamento vetorial e ter uma resultante, a resultante é que grandes negócios, né, são feitos através de pequenas iniciativas. Essas pequenas iniciativas, nós temos estudos que mostram que o índice de mortalidade de empresas
né, é altíssimo. Sim. Do momento que elas dão a ideia, isso não. Só o que Em chega 5 anos, quem sobrevive. parece aquela corrida de espermatozoide Exatamente. para fecundar. Então, isso tem que deixar de ser assim. Nós temos que ter mais exemplos exitosos do que de insucesso. Os insucessos vão acontecer, natural. Isso passa muito pela própria pessoa, talvez, né? Uma falta de gestão, uma falta de habilidade. Não é só isso, Abílio. Então, para que isso, às vezes até mas é tão suscetível, né, que trabalha tão no fio da navalha que qualquer tropeço já é levado, fadado Se não ao. bastasse a concorrência, Isso é que é normal, isso é natural, natural, isso existe. exatamente. Mas olha, Abílio, eu acho que não, acredito sinceramente que nós vamos ter. Já tenho percebido isso lá, a FIEP a gente recebe muito, né, a informação, chega muita informação, e as informações assim, olho no olho. É o empresário que vai lá chegar conosco e diz: "Está acontecendo minha dor Uma assim, essa conversa daqui". real, né? E as conversas têm sido muito mais de pensar num futuro melhor, numa ampliação, numa expansão e tudo. Então, eu acho que a partir de 2026 a jornada tem muito esse papel. A Ela jornada continua? não. Exatamente. A jornada Cope Mais, o mais é para dizer que vai continuar. Quanto mais ficar dentro dessa peneira, né, retido nessa peneira, Que bacana. essa vai ser a nossa nova indústria. Se o nosso Estado não souber capturar as oportunidades e trazer de fato, a superar os gargalos que a gente tem hoje. Infraestrutura é um dos principais gargalos, mas outros existem. E trabalhando isso com maturidade, nós temos o principal. Abílio, você é um cara de marketing, um cara que conhece mercado. A principal dor é quando não tem aquela ponta aqui que é o cliente, quando não tem bom produto. O Estado do Pará tem um potencial gigante de e não vai tomar o espaço de ninguém, não vai tomar do empresário de São Paulo ou de Minas, não vai tomar, ele vai agregar. A Amazônia tem como ser o estado do Pará, a Amazônia tem muito mais como ser olhado, precisa ser olhado, inclusive a começar pelo Brasil, que nunca fez um plano para a Amazônia. Nós sempre fomos tratados de segundo plano, isso é fato. Sim. Então, em vez da gente ficar agora reclamando que só nos trataram de segundo plano, nós vamos protagonizar, dizer: "Oi, eu Agora é ainda nossa estou vez. aqui". Isso aí. Alex, o que que a gente pode esperar do Alex nos próximos anos aí? À frente da FIEPA? É possível uma reeleição? Temos ainda uma reeleição, São quantos anos de mandato? são 4 anos. Ainda está no Primeiro início, mandato, né? Ainda tá no tá início. longe Tá isso. longe. Nós ainda temos muita lenha para. Tem muita lenha aí. Tem É, mais 7 anos aí, isso. aproximadamente. Lenha de madeira certificada, tá? Agora o futuro a Deus pertence, Abílio. Então, eu só peço a Deus, né, que a dia que a gente possa acordar e ao final do dia, quando eu deitar a cabeça, né, e saber que deu mais um passo, Que né, a tá caminhada é fazendo, longa, tá trilhando um bom caminho. e essa jornada ela tem Isso aí. sido prazerosa, tem sido um grande ensinamento de vida, e, e juntando pessoas fantásticas, né, isso, pessoalmente falando, eu só tenho a agradecer. Ó, que legal. E eu também te agradeço, viu, Alex? Porque nós estamos chegando ao fim aqui do nosso primeiro podcast. Eu, particularmente, isso é um projeto que eu tenho desde 2023. E quando eu comecei a arriscar os nomes ali, obviamente eu estava lá no início. Aí eu falei, porra, será que eu chamo o Alex? Será que ele vai? Será que a agenda dele é apertada? E você prontamente aprendeu, me deu essa oportunidade. Te agradeço muito pela colaboração aqui conosco, por ter me dado essa moral. Queria só que tu deixasse uma última mensagem para quem te acompanha na FIEPA. O que que esse pessoal pode esperar do teu trabalho, do teu suor? O que que pode esperar da FIEPA como parceira, como norte para eles aí? Abílio, essa galera da FIEPA e assim, do sistema como um todo, assim, me faz melhor. Ah, Então, te realiza. eles me fazem melhor. Eu sou melhor graças a eles. Eu Entendeu? me sinto Isso aí. melhor graças ao que eu recebo. E não é só de abraço, de toque, de apoio, de reconhecimento, de sugestão, de colaboração.
Eu tenho tentado buscar sempre, né, dentro da FIEPA, dentro de todo o SESI, Senai, do IEL, esse sentimento de parceria. Até porque eu estou na presidência da FIEPA, no sistema FIEPA, e outros virão. Eu quero deixar meu nome, né, para que seja, né, no futuro lembrado com uma pessoa que contribuiu para o bem da federação, para o bem do sistema e para o bem daquelas pessoas que são eh, valorosíssimas. E não estou jogando confete, não, é porque realmente é uma coisa que me faz. É isso, é esse espelho que me faz me comprometer cada vez mais, me engajar cada vez mais, em função do que eles me ensinam a ser. Certo. Então, é uma troca, né, muito positiva. O sistema, eu acho que está indo num caminho bom. Eu sou assim de boa, tá? Eu não tenho frescura com nada, assim, eu sou muito de boa, mas também sou muito determinado, né, em buscar, em ser melhor. E que bom que a gente tem um time que entendeu esse movimento, né, que está buscando junto. Então, se a gente merece assim elogio, é um time, é o engajamento de um todo. Andorinha não faz verão, sozinho a gente não vai a lugar nenhum. Então, a esse pessoal aí, dizer que o que a gente tem conseguido conquistar é graças a um esforço coletivo, é graças a um engajamento de todos. E Tá essa todo parceria mundo vai continuar. acreditando e indo na mesma direção. E essa parceria vai continuar, a gente. Tamo junto, como diz por aí, né? É isso. Alex Carvalho, presidente da FIEPA, mais uma vez te agradeço. Uma honra para mim. É, queres deixar. Faltou te perguntar alguma coisa que tu querias falar? Não? Bom, Abílio, eu que tenho que te agradecer. Primeiro que a oportunidade que você dá de estrear esse canal, vou te desejar muito sucesso ao canal, ao projeto e dizer que o que depender da FIEPA, nós vamos ter muitas oportunidades de trazer essa gente valorosa, vir 2026 vai contar um ser um ano pouquinho, um pouco exatamente. mais de outras histórias que tem, graças a Deus, um leque grande de Sim, iniciativas e contar com um canal que possa nos ajudar nesse eco, nessa pode caixa contar de com a gente, ressonância, com é certeza. extremamente saudável. Então, parabéns. Obrigado. Eu que a honra, então, estamos empatados na honra. Então, não só na honra, no penteado de cabelo, Penteado a gente disputa forte. disputa cabeça a cabeça. Obrigado, amigo. Pessoal, obrigado. Obrigado, Alex. Valeu, irmão.